No programa Os Donos da Bola, Neto fala sobre diretoria do Corinthians. A verdade é isso. Aí, a gente tem aqui a sonora... Não tem, vamos começar pelo antes, Cascão. Lógico, pô. Mas, lógico, como é que eu vou começar pelo começo pra mostrar o que o Alessandro falou? Você tá louco, Cascão? O que foi? Fumou maconha, tá drogado, a mulher, você largou de você, tá bebendo demais, você tava perto da Lívia lá, ficou com o zoião de Tandera. O que foi? Cuidado com a orelha, hein? Vai, Cascão, coloca aí a primeira. Qual foi o motivo pelo qual o Corinthians decidiu manter o treinador? Olha, um motivo muito óbvio. Nós que aqui estamos à frente do departamento de futebol e assim junto com o nosso presidente trouxemos o Silvinho para ser o comandante da área técnica, né? Naquele momento o que nós conversamos com ele, tínhamos de planejamento, ocorreu, né? Volto para a pergunta anterior do nosso colega Capelanes ali, a gente avalia sempre pontos positivos e negativos em todo segmento, em toda a área. E nós aqui também cometemos os nossos erros e temos também os nossos acertos. Eu acho que o peso de julgar, talvez hoje, o trabalho de um treinador como o Silvinho, por exemplo, ele está um pouquinho distante do que a gente consegue absorver, digamos assim. Não tivemos nenhuma dúvida na manutenção do treinador, é um treinador que nos reflete no dia a dia, total conhecimento. Ô Duílio, você acreditou nisso? Pô, aí o que aconteceu? Você, Duílio, demitiu o Silvinho. Você mandou o Silvinho embora. Alessandro mandou embora. Roberto de Andrade nem tá mais aí. Nem tá mais aí. É justo isso? Isso é verdade? O que falou é verdade? Então vamos lá. Eu vou mostrar as 3 falas do executivo do Corinthians. Ídolo do Corinthians. Capitão da Libertadores, campeão do Mundial. Eu sou fã do Alessandro como jogador, que por sinal é da cidade de Assis Chateaubriand. A gente tem um aqui que inventou a televisão. Assis Chateaubriand. Para quem não sabe, para quem quer fazer jornalismo, para quem quer entender de televisão, lê o livro Assis Chateaubriand e a cidade de Assis Chateaubriand, que é por causa dele. Se vocês lerem o livro, vocês vão ver o que era televisão, rádio, tudo que ele trouxe, jornal, cruzeiro, pá, caramba. Assis Chateaubriand, que por sinal... Tem um cara aqui que outro dia deu de Assis Chateaubriand. O que você acha disso, Veloso? Não do cara, do que falou o Alessandro. Boa tarde. Você fala do cara também, você fala, ué. Boa tarde a todos. Pois é, não, mas vamos ficar só com a entrevista do Alessandro, porque fala do Silvinho, né? Mas estava muito claro e a gente até questionou muito naquele momento a permanência do Silvinho num ano importante do Corinthians. A gente sabia que o Silvinho não tinha experiência suficiente, um trabalho muito curto na França, para assumir um time como o Corinthians e ter essa responsabilidade de fazer o planejamento, de contratar jogadores para administrar aí durante um ano todo. Foi uma aposta errada do Corinthians, não surpreendeu ninguém ele acabar sendo demitido depois, porque realmente o Silvinho não tinha essa bagagem toda, essa experiência para poder tocar um projeto como esse. E depois errou de novo, acho que vai passar aí do Fernando Lázaro, que o Duílio, quando esteve aqui, eu até questionei, falei, mas vai apostar de novo num treinador que não tem experiência, como aconteceu com o Silvinho, vai passar um planejamento, fazer uma programação para um treinador de novo, sem experiência, num ano de novo que tem Libertadores. Aí aquela conversa de que apostava nele, que ele conhece o clube. Eu acho que aquela ideia que deixou que quando o Carille deu certo, que pudesse o Corinthians acertar de novo num treinador que viesse ali das categorias de base ou que trabalhasse na comissão. Não é assim, né? A gente sabe que não é assim. O Carille realmente foi uma exceção na história do Corinthians. É muito difícil acontecer o que aconteceu com o Carille. Um treinador que vem de auxiliar, ganhar 4 títulos em 3 anos. Isso aconteceu uma vez, mas é muito raro. E o Corinthians 2 vezes apostou errado para começar a temporada. Então vamos lá. Agora eu vou te falar uma coisa, ó. Ontem o Bruno Guimarães... Desculpa, Bruno Andrade... Tem que me ajudar aí, gente. Porque às vezes eu esqueço o nome de todo mundo, não dá pra lembrar, eu não lembro, eu chamo minha mulher de Fernanda, às vezes. Não. Eu chamo da minha ex, aí eu fico 2 meses sem fazer amor, porque vai com a Fernanda. Não, às vezes eu esqueço, velho. Às vezes a minha cabeça é tão louca que eu tô almoçando e falo, Fernanda, o que você falou, Neto? Falei, Fernando, cadê o Fernando? Fernando tá aí? Quem que é Fernando? Cara,
Só que a minha mulher nunca me chamou de Anderson, que é o ex-marido dela. Nunca. É porque a minha cabeça é tão louca que eu fico vendo os números na hora que eu tenho que fazer as contas, pagar as contas. Aí eu lembro. Uma funcionária que chama Fernanda. Não tem. É a Neide, é a Luciana e a Maria. Não tem nada a ver. Põe o apelido nela de Fernanda. Vou botar. Põe o apelido nela de Fernanda. Aí, Cascão, não dá pra eu lembrar o nome de todo mundo. Então é o Bruno... Andrade. Bruno Andrade. Ontem, aqui, nos Donos da Bola, o Bruno Andrade disse o quê sobre o Ancelotti em 2024? Lembra disso? Lembro que o... Que foi aqui, foi o Bruno. Vai ter uma reunião e... Que vai esperar... Vai esperar até julho de 2024, quando vence o contrato. Isso, e hoje, no GE, o André Rizek tá dando isso. Que eu amo o André Rizek, a Andréia, maravilhosa, a melhor jornalista desse país, uma das melhores da Globo News, São Paulino, o papai dela é São Paulino, os 2 filhos, tá? Então, o que falou ontem já repercutiu hoje no Globo Esporte. E quem disse isso foi o Bruno. Ontem aqui, o Bruno Andrade. Ontem aqui. Vamos para a segunda pérola do executivo do Corinthians. Agora, Alessandro, você é um cara bastante experiente, já viu o técnico saindo, o técnico entrando e as coisas vão evoluindo, né? A gente sabe quando o dirigente começa a falar que o técnico está prestigiado, né? Você acha que está nesse ponto, o Fernando Lázaro, que está nesse ponto de já ter avançado essa situação do técnico balançar? Ô Belo, eu entendo assim que talvez vocês procurem receber uma palavra que seja mais objetiva para um sim ou para um não nesse momento, mas não é necessariamente o que eu vim fazer aqui. Eu não deixaria de passar aqui para falar com vocês, assim como o nosso presidente, né, para falar com o nosso torcedor também, para reconhecer dessa decepção, dessa chateação, da não manutenção da liderança do Grupo da Libertadores, que tem uma caminhada importante pela frente e é aí que a gente precisa avaliar com muita calma, com muita segurança e principalmente o respeito a qualquer profissional, especialmente ao Fernando, que não chegou ontem no clube, e por mais jovem que seja na própria carreira, já mostrou também do potencial dele nas vitórias que liderou, né? Mas a gente sabe de uma coisa e o quão difícil que é o mais importante que a gente precisa nesse momento, que são os resultados. O cara precisa ficar com o dedo assim na cara do cara com o celular? Bota lá de novo. O cara fica com o dedo no celular. Mas pra que ter o dedo assim na cara, rapaz? Daqui a pouco vai tirar o ranho do nariz do Alessandro. Aí enfia o dedo no nariz do cara, tira um monte de ranho aí. Aí não come. Eu como ranho, porque ranho é vitamina. Que me incomodava? O quê? A gente dar entrevista, o cara batia com o microfone na boca da gente, cara. Quantas vezes meu pivô caiu? Microfone na boca. Eu segurava o pivô. Falou, você vai pagar o pivô agora. É o seguinte, olha só como não é verdade as coisas que o Alessandro fala. Em relação a tudo isso aí. A gente confia no Fernando. Fernando teve aumento de salário triplicado. O Fernando foi treinador. O Fernando Lázaro teve 2 pré-temporadas. O Fernando Lázaro contratou 2 auxiliares. O que era do Atlético, eu esqueci o nome. O Luciano... Thiago Largue. Thiago Largue. Contratou esse cara e contratou o Luciano Dias. Ele tinha 2 auxiliares e mais ele. Ficavam os 3. Aí hoje, o que o Fernando Lázaro faz do Corinthians? Ele leva as bolas no saco, ele leva os cone e ele arruma o gol. Mas como é que o Duílio e vocês aí, dirigentes, todos eles, sabe que vocês não se sentem envergonhados do cara que mandava no Cássio, que tirava fulano, que escalava o time, que tinha liberdade para isso, ele ficar de 5º plano e dentro do elenco? Então vocês tinham que ter feito o quê? Manda ele embora e ele vai viver a vida dele. Ou mete ele para viajar, para ver time, para ver jogo, para ver tudo isso. Uma vergonha isso. E ele aceitar, o problema é seu, não é meu. É seu. É a mesma coisa a Band. Eu sou apresentador e comentarista. Se a Band falar, você vai ficar editando. Eu falei, obrigado, valeu. Pode pagar minhas contas e me manda embora. Tá tudo certo. Ou você vai crescer aqui. Pô, também vou. Vou igual o Tigre, irmão. Agora, peraí. Vocês fizeram isso. E o Fernando Lázaro aceitou. O que é uma vergonha. É tipo tirar o Abel Ferreira de treinador e botar ele de auxiliar. Uhum. É tipo o que acontece na seleção. O Tite, antes da Copa do Mundo, em fevereiro, falar que não ia mais ser técnico da seleção. Mas fevereiro de 2022...
Aí como é que eu posso acreditar que tudo foi verdade? Lógico que não. Souza, o que ele falou, o que você pensa, primeiro foi o Veloso, agora é você, Souza. Na câmera na câmera da verdade, que eu já fui na RTV com o Clodovil, na câmera da verdade. Olha pra câmera da verdade, né? E ele falou, quando eu fui lá, ele falou, nossa, que coxa que você tem. Qual foi a pergunta mais difícil que ele te fez? E eu falei a verdade pra ele. Qual foi a pergunta mais difícil que ele te fez? Quanto que eu ganhava por mês? Que eu não gosto de falar isso. Você respondeu? Respondi. Quanto era? Eu ganhava na época do Corinthians, da fase boa, em dólares, 4 mil dólares. Foi o meu maior salário. 4 mil dólares? 4 mil dólares do dinheiro de hoje. Daria 20 mil hoje. 20 mil reais. É isso. Parabéns pra vocês. No Corinthians? Parabéns. No Corinthians. Então. E no Palmeiras a gente não ganhava isso. Ganhava, Veloso? Não. Você ganhava? Não, claro que não. Eu cheguei ganhando 11 mil reais. Para, velho. Vocês estão de brincadeira. E aí, ele disse, a confiança no Lázaro é tão grande que ele continua lá. Souza, fala, Souza, arregaça! A confiança, a gente já viu que a confiança, ela não existia, né? Desde a época do Silvinho. E outra coisa, né? Eu vi ele falando ali... Acho que o Marquinhos tá dormindo. Eu vi ele falando ali sobre julgamento. A gente não julga aqui. A gente fala sobre fatos, né? Não adianta... A gente aqui não está questionando o tempo que o Lázaro tá no Corinthians, ou o Silvinho passou no Corinthians, as histórias que ele tem, a pessoa que ele é. O nosso questionamento aqui são números. São números. E os números desses dois treinadores que passaram não foram bons. E a gente aqui, o nosso trabalho é esse. É questionar o trabalho... Questionar? Questionar o trabalho desse... Mas questionar com o seu, com o K, com o quê? Não sei. Também não sei. Falar. Eu só sei que é questionar. Questionar. É isso aí, Veloso. Então não tem isso, Alessandro. A gente vai questionar aqui o trabalho. O que você tem que aprender e entender com os dois erros que vocês cometeram aí... Não, tem o terceiro que eu vou deixar pro Nicola. É que o Corinthians não é lugar de experiência. O Corinthians é time grande, é lugar de treinador tarimbado, cara que tem história... O Davidson falou a verdade. Cara que tem história, parabéns, cara que tem know-how. Não dá pra fazer experiência. Foram 2 experiências em 2 anos seguidos que você falou sobre confiança e no final das contas, a primeira derrota Vou dar um exemplo do São Paulo, que você é campeão do mundo da Libertadores. Jardine. André Jardine. André Jardine. Aonde tá esse cara? Tava no México, tava no... Não. No México, Pancho Villa tá também. Todos os traficantes também. O que tem de traficante é brincadeira. Isso é brincadeira. Vamos lá. Estão no São Luís do México. Aí você vai... Traz Rogério Ceni de novo. Não, a primeira passagem do Rogério, ele também não tinha... Não, então. Aí depois traz o Rogério de novo. Aí traz o Rogério de novo. Aí trouxe um treinador, que é o único brasileiro que tá com maioridade em relação à imprensa e quem entende de futebol e os ex-jogadores, que é o Dorival Júnior. Quem ajeitou o São Paulo foi os jogadores? Não foi. É por isso que treinador não ganha um jogo, pra mim, pro Veloso também, pro Souza também. Treinador ganha campeonato. Por que treinadores são moldados a dirigir clubes que estão caindo? E ele vai lá e não deixa o clube cair. Porque ele é só aquilo ali que ele tem. Ele não tem mais que aquilo. É 5 jogos. É 5 jogos. Eu sei que são 5 jogos, mas eu falo 5 jogos. Eu falo do jeito que eu quero. Eu falo do jeito que eu aprendi. Eu não estudei, eu sou burro, mas você é craque. Você é craque? Não. Você jogou no Maracanã? Não. Você jogou no Morumbi? Não. Você foi gol de bicicleta? Também não ganhei os 4 mil dólares no Corinthians. Mas você estudou e foi campeão de beat tênis. Você jogou com quem? Quem que era? Richard? Fábio, você é ruim, Fábio. Você perdeu pro Nicola. Ô, Fábio, você é um dos piores jogadores de beat tênis do mundo. Ele jogou comigo. Ah, o Fábio jogou com você? Então, Fábio, você é bom. Aí, voltando pro Souza e depois pro Nicola, o que o executivo do Corinthians está fazendo é um dos piores executivos do futebol brasileiro. Porque o que ele fez no Corinthians, ele vai fazer com a terceira matéria, que eu vou colocar, a terceira fala dele. Olha como não é verdade. Olha como vocês da Gaviões, como vocês da Camisa, e todas as torcidas organizadas. Tudo que vocês pediram, eles não fizeram. Em nenhum momento. E torcedor e nós também, em relação à imprensa, de comentar isso. O Veloso falou aqui, é a hora para tirar o Silvinho. Não foi? Nós falamos aqui... Nós falamos, Osmar Lócio, todos amigos. Agora vai pra terceira, Cascão.
pode estabelecer aqui um prazo para um treinador. Ou confiamos no treinador ou não confiamos. Não dá para prever 1, 2, 3 jogos, 15, 20 dias. Isso não existe no futebol. Existe o resultado, existe a avaliação do que está acontecendo. E vocês confiam no Luxemburgo? Claro que confiamos. Só faltava não confiar num treinador, né? A gente precisa oportunizar um tempo a mais. Esse tempo, como vocês mesmos mencionaram, é um tempo oportuno, porque é um tempo diferente. Até então ele vinha só trabalhando muito rapidamente para os jogos. Agora ele vai ter uma semana inteira, né, para trabalhar. Fala, eu tenho orgulho da Rádio Craquilento, que é uma coisa impressionante. Deixa eu falar uma coisa. Ô, Alessandro, você é o maior capitão da história do Corinthians. Nenhum capitão chega aos seus pés em relação à personalidade de tudo que você fez, Libertadores, Mundial, que você era um jogador como lateral direito, que as pessoas tiravam sarro de você. No Flamengo, lembra? Os caras, Alessandro, seleção. Os caras tiraram sarro de você. No Corinthians, você se transformou. Você se tornou um dos maiores laterais da história. Capitão da Libertadores, capitão do Mundial. Importantíssimo. Como executivo, as duas que você falou, não é verdade. Você não cumpriu a palavra. Timão Notícias é um canal voltado para deixá-lo informado sobre o Coringão. Para manter-se atualizado, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com outros do Bando de Loucos.